Não sei quantos de vocês assistiam há algum tempo atrás aqueles programas do Silvio Santos. E tinha um quadro que eu lembro, que era o quadro que o Silvio Santos dizia assim: eu só acredito, e a plateia responde. Olha, um bocado de gente assistia esse programa do Silvio Santos, eu também. Então eu dizia, eu só acredito, e a plateia respondia, vendo. E é interessante porque aquele bordão pegou, né, durante vários anos, e ainda hoje existe. E de fato, na nossa vida, existem coisas que nós só acreditamos quando nós vemos. Às vezes uma pessoa conta uma coisa para a gente e é coisa tão absurda que nós não conseguimos acreditar até o momento em que nós enxergamos. Algumas vezes por causa da nossa incredulidade, algumas vezes por causa da nossa capacidade de aceitar aquela coisa que foi dita para nós, mas o fato é que nós só acreditamos quando nós vemos. Parece que, embora esse bordão não existisse ainda, era mais ou menos assim que os discípulos de Jesus agiam e respondiam muitas vezes diante da sua palavra e diante dos seus milagres que ele fazia. Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós percebemos que este bordão se aplica não só àqueles que eram opositores de Jesus, mas se aplica também àqueles que eram discípulos de Jesus, que seguiam Jesus, que viram os milagres de Jesus, que ouviram as palavras de Jesus. Eles também só acreditaram quando viram. Nesta noite, dando sequência às meditações no Evangelho de João, quero considerar o capítulo 20 deste Evangelho, e nós trataremos a respeito da ressurreição de Jesus, ou pelo menos começaremos a tratar a respeito da ressurreição de Jesus hoje. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso de número 1. Então Deus tem me dado o privilégio de estar na fase de conclusão desse Evangelho de João. Então eu peço, irmãos, que estejam em oração. Eu tenho um projeto com o meu assessor e amigo, de, ao término dessas mensagens de João, fazer livretos de devocionais para distribuir para os irmãos devocionais em João, para que os irmãos possam ser edificados com esse evangelho. De todos os evangelhos e de todos os livros, esse é o maior que eu tenho exposto aqui na igreja e eu espero concluir. Ore, porque Deus permitindo, talvez em setembro, final de setembro para outubro, dependendo de como seja toda o desenrolar da coisa até lá, quem sabe a gente vai para o outro livro de João, o maior livro de João fora esse, que é Apocalipse. Então, façamos a leitura de João capítulo 20, versículo de número 1 até o versículo número 18. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo
e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhes disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Vamos orar. Ó Deus, nós precisamos de Ti. E o Senhor sabe que todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar o Teu nome, para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, Satanás também se achega com a sua astúcia para atrapalhar a reunião do Teu povo. Que o Senhor, com o Teu poder, dissipe o poder das trevas e nos ajude nesta noite, para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra como uma semente numa terra fértil e que esta terra produza frutos para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O drama da sexta-feira acabara de chegar ao fim. E era o fim para muitas pessoas. Para os discípulos, por exemplo, era o fim de um projeto de vida. Eles seguiram Jesus, pensando ter em Jesus ali um futuro, né, para eles, seja um futuro terreno, seja um futuro celestial. Eles seguiam Jesus pensando no futuro, pensando no estabelecimento de um reino presente. E de repente eles veem Jesus chegando em Jerusalém, veem Jesus chegando diante da autoridade máxima que estava ali, que era Pilatos, e eles veem Jesus então crucificado e morto. O projeto de vida para eles chegara ao fim. Era o fim também para Roma, porque afinal de contas era menos um prisioneiro que demandaria de todo o aparato romano para lidar com aquela situação. Era o fim também para o Sinédrio, porque pensavam eles que com a morte de Jesus, a ameaça que eles viam em Jesus tinha também chegado ao fim. Mas embora fosse o fim para todas essas pessoas, para Deus, aquele momento era apenas o começo, e o começo de uma nova etapa no seu plano que ele havia estabelecido desde a eternidade. De modo que, quando nós chegamos aqui, nós percebemos Deus atuando de modo gracioso, de modo poderoso, de modo sobrenatural. De acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 11, o Espírito Santo, então, ele atua nessa ressurreição de Jesus, dando vida a Jesus para que ele volte, então, para que ele volte à vida e para que ele vença, então, a morte. Apesar de toda essa situação estar se encaminhando de acordo com o plano de Deus, para os discípulos de Jesus, parece que a coisa está um pouco atordoada na sua mente. E de fato, meus irmãos, eu diria que é compreensível. Você imagine na mente de um discípulo de Jesus, eles acabaram de ver o seu mestre sendo morto no Calvário. Eles sabiam que Jesus havia sido sepultado lá. E era normal, entendo eu, que nesse momento de pressão com o qual eles estão lidando, eles pudessem ficar um pouco desestabilizados na sua fé, que eles pudessem estar um pouco atordoados com todos esses acontecimentos. Mas é interessante notar que, com a chegada do domingo, as coisas começam a mudar na vida dos discípulos. Mas para que pudesse mudar na vida dos discípulos,
era preciso que primeiro eles pudessem ver para crer. Essa ideia aparece várias vezes no Evangelho de João. Primeiramente, observe que nesse texto que nós vemos, por 2 vezes isso fica implícito. Primeiro, quando então os discípulos estão indo lá no túmulo. Depois, com Maria Madalena. Depois, mais à frente, nós vamos ver com Tomé. Ele só acredita quando ele vê. Mas o Evangelho de João, no capítulo 20, termina no seu ápice, quando ele diz que felizes são aqueles que não viram e creram. Com essa ideia que Jesus demonstra já no final do capítulo, no verso número 29, João está fechando uma ideia de que, ora, não é necessário ver para crer. Aqueles que creem sem verem, aqueles que creram sem ver, eles foram felizes, eles continuam sendo felizes. Mas a cena que nós acabamos de ler aqui descrita, acontece logo no domingo pela manhã. E a partir desta cena, eu quero destacar pelo menos 4 aspectos que nos ajudam a entender melhor esta cena, aspectos ligados especialmente aos personagens centrais que nós encontramos aqui. O primeiro deles, meus irmãos, é que a cena da ressurreição é marcada pela perplexidade. Aqui nós encontramos o primeiro personagem, que é então Maria Madalena. Que na verdade a ideia de Madalena não é um sobrenome dela, mas seria Maria de Magdala, uma região próxima ali de onde ela nasceu, de onde ela vivia lá, e então ela teve um encontro com Jesus em algum momento na sua vida. Esse encontro foi impactante na sua vida e ela passou então a ser um discípulo de Jesus. E é exatamente essa Maria Madalena que está lá no Calvário, e é exatamente essa Maria Madalena que agora, logo de manhã cedo, ela vai até o túmulo de Jesus. E essa cena que nós encontramos nos versos de 1 a 7, nós destacamos a perplexidade. Essa perplexidade se inicia com interesse. E aqui, meus irmãos, é muito interessante porque Maria estava indo para o túmulo, de acordo com os evangelhos sinópticos, ela não estava indo só, ela estava indo mais outras 2 mulheres, e elas estavam indo para levar um preparo para o corpo de Jesus. Era comum, quando uma pessoa morria, então, passado 1 dia ou 2, elas levavam lá para colocar aromas, né? Produtos aromatizantes para diminuir o odor do cadáver. E elas então estão indo até lá, e quando chegam lá no túmulo, elas se deparam com uma cena que as deixa perplexas. Diz o texto que elas foram e viram a pedra da entrada removida no versículo de número 1. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é pelo interesse. E é interessante notar aonde é que estavam os discípulos de Jesus aqui. Aonde é que estava Pedro? Aonde é que estava João, o discípulo a quem Jesus amava? Aonde é que estava Mateus? Aonde é que estavam os outros discípulos? Nós não encontramos nenhum discípulo preocupado com seu mestre. Mas nós encontramos uma mulher destacada por João que está interessada pela condição e pela situação de Jesus. Mas note que ela está interessada pelo um corpo que está morto. Ela ainda não tem uma fé madura para perceber e para entender de que Jesus não estava mais ali. Mas o ponto aqui é que ela demonstra um extremo interesse. E o interesse dela se destaca em meio a essa perplexidade. Essa perplexidade acontece também por causa da ausência do corpo de Jesus. Maria chega ali, ela encontra o túmulo, a pedra aberta, né, tirada, removida. Você não tem mais, a essa altura, os soldados não estão mais ali, porque eles já foram para ser cooptados pelo Sinédrio e para inventar uma mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Era comum as pessoas roubarem os corpos, né? Até a Roma estipulou estipulou uma pena para aqueles que roubassem os corpos que estavam sepultados.
E o Sinédrio, muito ardilosamente, criou essa versão para se evitar a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas quando elas chegam ali, vê o túmulo aberto, nós pressupomos que então Maria, ela olha e vê que Jesus não está ali. E então ela vai até os discípulos, para pedir ajuda. E aqui nós observamos que essa perplexidade é acompanhada de uma angústia por não saber o que aconteceu. Porque veja o verso de número 2. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Nós pressupomos que ela entrou, embora o versículo diga que ela viu a pedra retirada, nós pressupomos que ela entrou no túmulo, porque aqui ela diz para os discípulos: olha, o Senhor não está lá. Eles pegaram o Senhor e nós não sabemos aonde, e nós não sabemos. E aqui, embora João cite só Maria Madalena, fica claro que ela não estava sozinha, porque aqui nós temos o plural, né? Nós não sabemos onde o colocaram. Então nós temos essa preocupação, que aqui toma um tom de angústia e que vai aumentando no coração de Maria Madalena. O texto diz então que os discípulos estão indo até lá para ver o que acontece, para verificar o ocorrido. Diz o texto que, verso de número 3, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Algumas informações nesse texto são soltas, nós não entendemos por que João cita. Por que João cita que os dois vão correndo? Por que João cita que ele corre mais do que Pedro? Né? E ele vai mais na frente, parece que em algum momento, talvez Pedro pela idade, né? Então ele não aguentou o pique, então ele ficou ali pelo caminho e João foi embora. Mas diz o texto que João chega lá então, e quando ele chega, ele abaixa, ele vê os lençóis, vê a mesma coisa, Jesus não está aqui, e então ele não entra. Mas quando Pedro chega, o verso vai nos dizer que Pedro então entra e entra lá e vê. Isso é típico de Pedro. Pedro é aquele líder que tem atitude. É aquele líder que e muitas vezes ele tem atitude errada. Isso é fato. Mas Pedro é o líder que tem atitude. É por isso que Pedro se destaca no meio dos discípulos. É por isso que Maria Madalena procura quem? Procura Pedro e a João. Note a sequência que é dito. Procura Simão Pedro e outro discípulo. Muito embora Simão Pedro, nesse momento, ele esteja numa situação muito complicada, se sentindo indigno de ser ainda discípulo de Jesus, como nós veremos para frente, devido ter negado Jesus, ele ainda despontava da confiança e da liderança do grupo dos discípulos de Jesus. E quando ele chega ali, ele não se contenta só em olhar, mas ele entra, ele vai lá dentro, ele investiga. Ele está querendo ver as coisas exatamente como é que está. Ele está querendo conferir se realmente o que Maria falou para eles era aquilo mesmo. E só então, depois que Pedro entra, é que o texto vai nos dizer que João entra. Mas observe que a ideia aqui é que tanto Maria, como Pedro, como João, eles lidam com esse aspecto da perplexidade diante da pedra removida e diante da ausência do corpo de Jesus. Poderia ter acontecido várias coisas, mas na mente dos discípulos não cabia a ideia ainda de que Jesus havia ressuscitado. Eles tinham visto Jesus ressuscitando Lázaro. Mas tudo bem que Jesus possa ressuscitar Lázaro, porque Jesus tem o poder para isso. Mas aquele que tinha o poder de ressuscitar, ele morreu. E como é que agora ele vai ressuscitar a si mesmo? E os discípulos então, diz o texto, que eles voltam para casa. João não nos explica a razão por que eles voltaram para casa. Mas parece que os discípulos ainda não concebem na sua inteireza a verdade e a realidade de que Jesus ressuscitou. E sabe por que isso? Porque eles ainda não viram Jesus ressuscitado. Eles viram evidências disso.
mas eles ainda não viram Jesus. Mas algumas vezes, nós perceberemos que, mesmo vendo, ainda assim eles terão dificuldade de acreditar. E aí entra para um outro ditado popular. O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Essa cena que é marcada pela perplexidade é também marcada pela fé. O verso de número 8 diz: então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, ele viu e creu. Note que isso é chave para você entender esse versículo de João, desse capítulo de João. Ele viu e creu. É quando os discípulos estão reunidos na sala, Jesus entra com as portas trancadas, eles veem Jesus e eles creem. É por causa que Tomé não viu Jesus que ele diz: eu também não creio, eu só creio se eu ver. Isso marca todo esse relato joanino do capítulo de número 20. Mas observe, esta fé é antecedida de muita ignorância. Porque o texto diz, no verso de número 9, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram para a sua casa. Meus irmãos, é impressionante a incapacidade que os discípulos de Jesus têm de aprender a respeito do que Jesus ensina. É impressionante. E parece que o tempo passa e continua a mesma coisa. Nós continuamos lentos e tardos de coração para entender tudo o que está colocado a respeito de Jesus. Mas veja bem, Jesus falou diversas vezes para os seus discípulos, diversas vezes, que ele iria para Jerusalém, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. O Antigo Testamento está recheado de passagens que avisavam sobre o Messias. E os discípulos conheciam a respeito disso. Tanto é fato que quando nós observamos os relatos dos evangelhos, nós perceberemos que os discípulos vão rechear esses relatos aqui com passagens do Antigo Testamento, dizendo: olha, o que aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora eles não conseguem compreender. Agora eles ainda estão tomados de ignorância. Eles não conseguem compreender. É impressionante que essa ignorância, meus irmãos, ele chega a tal ponto que, aí aqui já é uma conjectura. Maria foi avisar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Que Jesus havia ressuscitado não, que Jesus não estava lá. Os discípulos vieram correndo e Maria veio mais devagar, né? Talvez ela tenha encontrado aqueles 2 discípulos que encontraram com Jesus no caminho de Emaús. E os discípulos no caminho de Emaús lidam com a mesma ignorância. Até o ponto de Jesus chegar, conversar com eles, explicar para eles não perceberem que eles estavam diante de Jesus ressuscitado. Mas, pela graça de Deus, a ignorância ela é ultrapassada. E os discípulos chegam à consciência da fé. Mas note que essa fé que nós encontramos aqui é uma fé que vai além do interesse. Entenda que ser estar interessado por Jesus não significa que você tem fé. Não significa que eu tenho fé. Porque veja bem, um ateu, ele se interessa por Jesus. Como é que um homem desse, vivendo à margem da sociedade da sua época, consegue transformar 11 homens sem um conhecimento grandioso, sem ser seguidores dos grandes mestres da época? Como é que esse homem consegue pegar 11 homens comuns e transformar em 11 líderes para conduzir um movimento que iria crescer e crescer e crescer cada vez mais? Qualquer sociólogo pode olhar para a figura de Jesus e se interessar por ele. Qualquer estudioso da política pode pegar Jesus e analisar o discurso de Jesus, como é que ele conseguia fazer para as multidões pregar a atenção nele. E aí nós temos muitas pessoas que podem se interessar por Jesus, mas que necessariamente não têm fé por Jesus. E aqui, meus irmãos,
Nós precisamos lembrar disso. A fé, ela vai além do simples interesse que nós demonstramos por Jesus. Os discípulos, nesse momento, estavam interessados. Mas essa fé que demonstra interesse não é suficiente para que a coisa avance, para que a maturidade chegue. Porque o que é que acontece depois dos discípulos interessados por Jesus, depois dos discípulos bombardeados pela notícia grandiosa que Jesus suscitou? O que é que acontece com eles? Como é que eles reagem? Reagem com medo. Voltam para casa, se trancam e ficam lá. Porque não é só o interesse não é só suficiente. Tem muita gente interessada por Jesus, mas que não tem fé em Jesus. Esse interesse precisa ser acompanhado de uma fé que transforma, de uma fé que muda a minha vida na prática, de uma fé que me faz romper com o medo de testemunhar, o medo de me identificar, o medo de me posicionar. Agora veja, é uma fé que precisava ser amadurecida. Os discípulos, se pela sua fé imatura ou por aspecto qualquer, eles precisavam ainda ter a sua fé amadurecida. E esse amadurecimento vai acontecer com os encontros que Jesus irá ter com eles até a sua subida ao céu. Nós perceberemos que os discípulos nesse ponto são covardes, medrosos, são pessoas que têm medo da opinião dos outros. Mas quando Jesus é assunto ao céu, esses discípulos são transformados. São outros homens, embora sejam as mesmas pessoas. Isso acontece por um processo de amadurecimento que é necessário. Agora veja bem, esse amadurecimento não era só na mente dos discípulos e no coração dos discípulos. Esse amadurecimento também era na mente e no coração de Maria Madalena. Apesar de ela, então, estar a mais interessada nesse momento, apesar de ela ser descrita como João como personagem central aqui, ela também precisava ter a sua fé amadurecida, porque na mente dela a coisa ainda não estava resolvida. Jesus desapareceu dali, mas ela ainda não sabe o que é que aconteceu. E aí é onde nós entramos no terceiro aspecto desta cena da ressurreição, que é o aspecto da tristeza. Veja os versos de número 11 a 15. Nós temos aqui João fazendo um contraponto. Note que nós temos nós chamamos de uma conjunção adversativa, aqui logo no versículo 11. No entanto, Maria permanecia. João está contrastando a atitude de Maria com a atitude dos discípulos. Os discípulos viram, voltaram para casa. Os discípulos viram, creram e voltaram para casa. E aqui, só um adendo, porque o verso 8 diz que João viu e creu. E alguns estudiosos pressupõem que essa crença também é de Pedro. Mas me parece que, não sei, me parece que Pedro, ele ainda não, ou pelo seu senso de indignidade, ou por Pedro ser aquele cabo teimoso mesmo, de precisar ver várias vezes para poder crer, ele ainda não assimilou a coisa do jeito que é. Mas nós assumimos que Pedro, em algum momento aqui, ele também crê. Mas o contraste aqui é entre esses discípulos que viram, creram e voltaram para casa, e Maria Madalena. Ela foi, ela viu, ela voltou para o túmulo. E ela volta para o túmulo, meus irmãos, carregada de tristeza. O texto diz que ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Agora, esse choro de Maria Madalena aqui não é um choro qualquer. É aquele choro soluçando. É aquele choro desesperador. Essa mesma palavra utilizada aqui, no verso número 11,
é utilizada também por João para descrever o choro de Maria quando ela chega diante de Jesus, a irmã de Lázaro. E ela então diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e ela se lança aos pés de Jesus, e ela começa a chorar inconsolavelmente, a tal ponto de que a sua angústia, a sua tristeza, mexe com o coração de Jesus também. Essa ideia aqui é de que Maria está chorando inconsolavelmente, e ela está ali aos prantos, ao redor, perto do túmulo, tentando entender, tentando alguma forma de compreender o que aconteceu. Porque na mente de Maria, alguém roubou o corpo do Senhor. Note, meus irmãos, de que essa tristeza, ela se dá primeiramente pela consciência da morte. Aonde é que estava Jesus nesse momento? Ora, o corpo de Jesus nós não sabemos. Aliás, o corpo de Jesus Maria não sabia, mas Maria sabia de uma coisa: Jesus morreu. E agora, essa angústia pela morte de Jesus é acompanhada pela tristeza de não ter forças para encontrar Jesus. Ela não podia fazer nada. Ela não tinha voz numa sociedade. E aqui, só fazendo um adendo, algumas pessoas confundem e acham que Maria Madalena era uma prostituta, porque confunde os textos de Lucas. Mas, de fato, o texto de Maria Madalena, a pecadora, e o texto da mulher adulta são dois textos diferentes, que não se encaixam com ela. Então, ali são dois personagens diferentes. Mas o ponto aqui é que, independentemente do passado de Maria Madalena, ela, por ser mulher, não tinha muita influência na sociedade. Não tinha muita posição na sociedade. Não tinha muito respeito na sociedade. O testemunho de uma mulher não deveria ser levado a sério. E aí você percebe que é bem interessante, né? A primeira pessoa que Jesus aparece depois de ressuscitado é para uma mulher. E o primeiro testemunho que é dado do Cristo ressurreto é dado por uma mulher. Guarda isso, porque isso é importante. Então, ela não tem forças para encontrar Jesus, ela não entende o que está acontecendo. E tudo isso gera no coração de Maria, que realmente amava Jesus, que realmente tinha uma devoção por Jesus, que realmente não tinha medo de se identificar com Jesus, leva ela a ficar angustiada e a chorar bastante. Mas essa tristeza de Maria Madalena é uma tristeza que não tem razão. Isso percebemos, irmãos, duas vezes durante esses versos de 11 até 15. Primeiramente, no verso de número 12. No verso de número 12 e 13. Aqui no verso de número 12, temos dois anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus tinha colocado uma cabeceira e outra aos pés. Chama a sua atenção para o tamanho da tristeza de Maria nesse momento. Porque ela acaba de ter na sua frente ali dois anjos. Mas ela não consegue compreender, ela não consegue perceber que ali ela está tendo uma visão sobrenatural. É lógico que os dois anjos estão em figura humana. Mas mesmo assim, não é? O negócio, ela poderia te chamar a atenção, mas ela estava tão perturbada, tão angustiada, que ela não consegue perceber. Agora, eu chamo a sua atenção para a pergunta que os anjos fazem. Mulher, por que você está chorando? E a ideia aqui é, eles estão dizendo, em outras palavras, não tem razão para você estar chorando. O motivo pelo qual você está chorando, angustiado, ele não existe. Jesus não foi raptado, o corpo de Jesus não foi raptado daqui. Mas é interessante que ela então começa a conversar com ela, né? Eu estou chorando porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé. E ela não reconhece quem era Jesus. Aqui entra um aspecto que é bem interessante. Jesus aparece a Maria Madalena, ela não reconhece. Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, eles não reconhecem. Jesus vai aparecer aos discípulos à beira do mar
E no primeiro instante eles também não reconhecem que é Jesus. A razão pode ser diversa. João não explica isso aí. Talvez seja a incredulidade mesmo do coração. Talvez pode ser a fisionomia do corpo ressurreto de Jesus que seja mudado. A gente não sabe explicar isso aqui. Mas o fato é que ela está lá, ela vê Jesus em pé e ela não reconhece. Pode acontecer também que, por ser ainda domingo muito cedo, o primeiro dia da semana muito cedo, então ainda esteja um pouco escuro e a coisa não esteja bem visível, e ela perturbada, já não reconheceu os anjos, agora também ela não está reconhecendo qualquer outro que apareça. A tal ponto de, novamente, Jesus pergunta novamente: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Eu chamo a sua atenção para as perguntas de Jesus. A primeira pergunta é idêntica à que os anjos fizeram: por que você está chorando? A segunda pergunta leva Maria Madalena a mudar a direção do seu pensamento. Porque Maria está ali no túmulo procurando um corpo que está morto. Mas Jesus, ao perguntar, direciona a sua pergunta para alguém que estava vivo. Quem é que você está procurando? E então diz o texto que ela, supondo ser o jardineiro, disse: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Interessante. Ela não reconhece a fisionomia de Jesus, mas ela reconhece a voz de Jesus. E é interessante, irmãos, a forma que Jesus fala com Maria. É uma forma que só ele falaria com ela. Ele chama ela pelo nome natural dela e é por isso que ela entende, só Jesus pode me chamar assim. E ela então fica tomada de alegria, ela fica tomada de perplexidade, e então ela começa a conversar com o mestre, e aqui o texto pressupõe de que ela enxuga as lágrimas. E a cena que era de alegria passa agora, a cena que era de tristeza passa a ser agora de alegria. E é com isso que nós então terminamos esse texto. Jesus continuou: não me detenha, porque não subi para meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Então, nós temos aqui uma alegria que é acompanhada por um grande espanto. Quando ela escuta Jesus chamando pelo nome dela, ela então atende, ela então reconhece que ele é o mestre, de que ele é aquele a quem ela amava. Ela percebe que aquele a quem ela amava não estava morto, mas agora voltava à vida. É uma alegria acompanhada do desejo de prender Jesus. Então, você tem um texto, Jesus diz: não me detenhas. A ideia aqui, irmãos, é que quando Maria, ela viu Jesus, e ela entendeu que era Jesus, ela corre então para abraçar Jesus. E a ideia mais ou menos é como se eu vou segurar Jesus para que eu não tenha corro de perder ele novamente. Porque lembre-se que ela acabara de vir numa realidade onde ela pensava que, olha, eu perdi o corpo de Jesus, não está mais aqui. Então ela vai até ele e ela segura ele, ela abraça ele, ela vai junto aos pés, como diz Mateus, e ela então segura ali numa atitude de devoção, de alegria, de demonstração de carinho, de amor. E Jesus então diz: olha, não me detenha, não me segure. Maria, eu preciso continuar a minha missão, preciso voltar para o Pai. Então, ele dá uma ordem, e essa alegria, ela é acompanhada por essa ordem que Jesus dá. Veja o verso ainda, número 17. Subo, vai dizer aos meus irmãos, subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus
e Deus de vocês. Interessante porque Jesus poderia ter aparecido aos discípulos e ter dado essa ordem diretamente, ter falado diretamente para os discípulos. Mas Jesus dá ordem para Maria Madalena fazer isso. Observe que essa ordem é respondida com prontidão, verso 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhes tinha dito essas coisas. É possível que Jesus tenha dito mais coisas para Maria Madalena aqui. Os discípulos, os evangelistas, citam apenas aquilo que eles selecionam sendo importante, mas é possível que tenha mais coisas aqui. Mas o ponto aqui é chamar a sua atenção para a prontidão da obediência de Maria. Porque, pensa comigo, Jesus estava morto. De repente, Jesus aparece em vida. E ele está dizendo que ele vai para o Pai, de que ele não vai continuar ali. Então, já que Jesus vai para o Pai, não seria mais interessante Maria continuar ali com Jesus? Já que nós estamos nos últimos momentos aqui, Senhor, vamos conversar um pouco mais. Me conte aí o que aconteceu. Como foi essa coisa? Mas Maria não se preocupa com isso. Maria simplesmente obedece e obedece prontamente a ordem de Jesus. Sem questionar, sem retrucar, sem fazer qualquer consideração. E ela vai e testemunha para os discípulos. O primeiro testemunho que nós temos do Jesus ressurreto é proferido por Maria Madalena. Uma mulher que, como as demais, não tinham muito respaldo na sociedade. Mas foi pela boca de uma mulher que o Senhor, então, decidiu compartilhar, pela boca de uma mulher que o Senhor decidiu compartilhar a verdade mais gloriosa que nós temos no Novo Testamento, que é a ressurreição de Jesus. Isso não é estranho para nós, porque nós já temos visto que várias mulheres acompanharam Jesus desde antes dele chegar em Betânia, no seu ministério. Que várias mulheres contribuíam financeiramente para a manutenção do ministério de Jesus. Que foram as mulheres que estavam lá no Calvário, na hora que Jesus estava sendo crucificado e morto. E são essas mulheres os instrumentos de transmissão de Deus para o testemunho da verdade, da gloriosa da ressurreição. Assim, Maria reagiu à verdade do testemunho, à verdade da ressurreição de Jesus. Mas e os discípulos? Aqueles que, nesse momento, ou pelo menos a partir desse momento, já estavam cientes de que Jesus havia ressuscitado. Aqueles que ouviram de testemunhas oculares: nós vimos o Mestre, nós conversamos com ele, e ele disse que está indo para o Pai de vocês. Como é que esses discípulos reagiram? É sobre eles que nós trataremos então no próximo domingo, Deus permitindo, na antepenúltima mensagem do Evangelho de João. Algumas aplicações para nós pensarmos. Primeira delas, a ressurreição de Jesus é um fato fundamental para o cristianismo. E quando eu digo fundamental, é essencial e qualquer outro sinônimo que você tem aí. Mas veja bem, o que é que purifica os nossos pecados? Não me diga que um bocado de crente, com um bocado de anos, não saiba o que é que purifica os nossos pecados. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Agora vamos pensar o seguinte. O que purifica os nossos pecados é o sangue de Jesus, né? Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados, certo? Todo mundo concorda comigo até aqui? Concorda, né? Jesus foi sepultado. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Vã seria a nossa fé.
não haveria valor algum no sacrifício de Jesus. Certo? Por quê? O que é que diz Romanos, capítulo 3? Até eu me esqueci agora. Vocês estão me deixando assim, esquecido, certo? Porque o salário do pecado é a morte. Qual é a referência desse texto? 6:23. Está vendo? Eu estava perto. 6:23. O salário do pecado é a... Se Jesus tivesse morrido, derramado o seu sangue, mas não tivesse ressuscitado, ele ainda estava sobre o jugo do salário do pecado, que era a morte. Se Jesus tivesse morrido, derramado o seu sangue, mas não tivesse ressuscitado, então ele não poderia dar vida a ninguém, porque um Cristo morto não pode dar vida a ninguém. Era essencial para a manutenção da fé cristã a ressurreição de Jesus. Era essencial para a salvação, para a nossa salvação, a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 5, que é o capítulo voltado para a ressurreição, ele deixa isso muito claro, quando no versículo de número 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então não tem condições de nós sermos livres do pecado sem a ressurreição de Jesus como um fato. Essa verdade fica muito clara quando os irmãos estão chegando no livro de Atos. Para aqueles que estavam na escola dominical, durante os estudos em Atos, perceberam que em todas as pregações que nós temos no livro de Atos, em todas, duas verdades são destacadas. Quais são as duas verdades? Não tinha ninguém aqui no livro de Atos? Parece que os discípulos de Jesus continuam lentos ainda, né, para aprender. Morte e ressurreição de Jesus. Dois fatos. Por quê? Porque desses dois fatos depende o plano da redenção. O tempo passou e nós continuamos no mesma toada. Quais são os dois fatos que nós, como discípulos de Jesus, precisamos continuar anunciando? A morte e a ressurreição de Jesus. Porque disso depende não só a manutenção da nossa fé, mas disso depende a nossa salvação. Se Jesus não morreu, não tem o pagamento pelo sangue. Se ele não ressuscitou, ele ainda está sob o jugo do pecado e nós não podemos ressuscitar também. Agora veja, uma segunda aplicação. Deus valoriza as mulheres. E essa aplicação eu resolvi destacar aqui, porque tem crescido, inclusive dentro das nossas igrejas, o feminismo gospel, né? E eu tenho ouvido de muitas pessoas dizendo que, olha, a Bíblia é machista, de que a Bíblia ela menospreza a mulher, de que a Bíblia ela não dá valor devido à figura da mulher. Mas é interessante, irmãos, que isso é uma falácia. Se nós olharmos desde Gênesis, quando Deus criou uma auxiliadora idônea, e posteriormente o próprio Deus se identificando como ele sendo o auxiliador, aquele que auxilia, a mesma palavra que ele utiliza para a mulher.
Quando nós chegamos aqui, são exatamente mulheres que são usadas por Deus para testemunhar a respeito da salvação, a respeito da ressurreição de Jesus. Numa sociedade, e aí é fato, se nós formos pensar na sociedade, aí sim, a sociedade ela não dava realmente o valor devido. A figura da mulher era vista com um pouco de descrédito. Um testemunho que uma mulher dava não era digno de ser recebido como uma verdade. Mas Deus, como costuma fazer, envergonhando, humilhando a sabedoria dos sábios, pegando os fracos para então os fazer fortes e os fazer instrumentos para Ele, eles pegam exatamente uma mulher e levam ela para que ela seja testemunha dessas verdades. E levam ela para que ela possa ser então destacada como sendo um veículo de testemunho, de instrumento de Deus, demonstrando que Deus valoriza a figura da mulher. É interessante que os encontros mais assim fortes que nós temos, mais impactantes, que nós encontramos no ministério de Jesus, onde nós podemos perceber uma sensibilidade viva, é exatamente nos encontros de Jesus com as mulheres durante o seu ministério. Então, quando você vê uma pessoa dizendo, a Bíblia não valoriza a mulher, você corrija ela, porque ela está equivocada no pensamento dela. E esse pensamento tem avançado, irmãos, tem avançado. Então, por isso que eu resolvi destacar essa aplicação, que entendo eu já ser clara para os irmãos, mas é sempre bom a gente relembrar. Uma terceira aplicação é que o interesse por Jesus precisa ser acompanhado de fé. Eu já tenho falado sobre isso aqui várias vezes. É insuficiente para nós, por exemplo, nos interessarmos por Jesus vindo para a igreja ou cumprindo qualquer outro rito religioso. É insuficiente para nós. Se o nosso coração não tem fé, e lembra, acredito eu que existem algumas palavras que de tanta gente utilizar, vai perdendo sentido. Então, uma delas eu acho fé. Muitas vezes, fé é mais descrita como sendo um pensamento positivo. Não, vamos que vai dar tudo certo. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Fé é descrito como um sentimento. Um negócio que me envolve. Hoje eu estou cheio de fé, que me envolve, vai levando, abre os peitos, vai levando o que tiver na frente. Mas fé não é isso. Fé não é entusiasmo. Fé não é você estar com as emoções lá em cima. Hoje eu amanheci, legal, minha fé hoje está... Isso não é fé. Fé não é sentimento. Sentimento, a fé envolve sentimento, mas fé não é só isso. Fé é nós ouvirmos a palavra de Deus e nós vivermos conforme o que a palavra de Deus está dizendo que nós vivemos. Se nós não fazemos assim, nós não temos a fé que a Bíblia descreve. Fé é nós termos o conhecimento de uma verdade e essa verdade transformar a nossa vida. De uma vez por todas. É você olhar para um personagem como Abraão, na sua terra, na sua parentela, com a sua vida estabelecida. E Deus chegar para ele e dizer, Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a terra, Senhor? Eu vou te mostrar, vai. E Abraão responde como? Com fé. É Deus chegar e dizer, Abraão, pega teu único filho, o filho, teu único filho, vai lá e sacrifica a mim. Abraão responde como? Obediência, vai lá e faz. Fé é nós ouvirmos a palavra de Deus e nós obedecemos a palavra de Deus conforme ele está dizendo. Afora isso, bom, pode ser um tipo de fé, mas não é a fé que as Escrituras estão mencionando. E só para você perceber como a fé, no sentido geral, tem a capacidade de mudar. Tem crescido no Brasil, inclusive uma pessoa que eu conheço, que nós cultuamos juntos, né? Cultuamos juntos algumas vezes,
ela se identificava como crente por muitos anos, mas agora ela foi convertida ao catolicismo. Então, no Brasil, está tendo uma campanha de volta para a casa do Pai, promovida pela Igreja Católica, né? E a casa do Pai é a Igreja Católica, que eles entendem ser a única igreja verdadeira. Então, eles estão chamando aquelas pessoas que estão fora da Igreja Católica, protestantes, seja lá qualquer religião que for, para voltar lá. E tem algumas pessoas que têm dado ouvidos a esse discurso, um discurso bem elaborado, e têm ido lá. E essa pessoa mudou a vida dela totalmente, completamente. Isso é fé? É fé. É uma fé errada? É. Mas nós não podemos negar que é fé. Você olhar para um grupo de pessoas que se destaca do Pernambuco, a pé, para vir aqui na estátua de Padre Cícero, para dar 7 voltas na sua bengala e pagar uma promessa. Você dizer que não é fé? É fé. Você olhar para um grupo de pessoas que 11 horas da manhã estão subindo a ladeira do Barro Branco com o terno, vindo da sua igreja, estão subindo no pingo da meio-dia para lá, voltando daquilo da sua religião. Isso é fé? É fé. É equivocada? De acordo com as Escrituras? Bom, aí é uma questão a ser debatida. Mas nós podemos lembrar que isso é fé. O ponto que eu estou chamando em cada um desses exemplos é que a fé, independentemente dela ser uma fé verdadeira ou não, ela sempre vai produzir uma transformação de vida. Se aquilo que eu tenho é fé realmente, ela vai transformar a minha vida de acordo com a fé que eu professo. Se eu creio nas Escrituras, então a minha vida vai estar baseada de acordo com as Escrituras. Isso significa dizer que, então agora eu vou ser santo, de que eu não vou pecar. Não. Significa dizer que eu vou pecar. Mas quando eu pecar, eu vou agir como? Conforme as Escrituras. Eu vou lá, me arrependo, abandono o pecado e sigo a minha vida. Mas o ponto é que a fé transforma vidas. E a fé que transforma a vida, ela não é só atuante dentro da igreja. Ela é atuante fora da igreja. E talvez uma das maiores necessidades que nós tenhamos, irmãos, é de que a nossa fé professada e vivida dentro da igreja, ela saia dos muros da igreja. E as pessoas possam ver essa transformação lá. Porque quando isso acontece, quando a nossa luz brilha no mundo em trevas, quando nós somos o sal no meio do mundo insosso, as pessoas são despertadas, o interesse das pessoas é despertadas. E é a partir desse interesse que elas poderão alcançar a fé e entregar as suas vidas a Cristo Jesus, crer nele como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Uma última aplicação é que a certeza de que Jesus venceu a morte é motivo de grande alegria para os discípulos de Jesus. Nós vivemos numa época em que as pessoas falam muito sobre motivação. Nós temos até aí nas redes sociais e afins, várias pessoas que estão ganhando, ficando riquíssimas, com motivação. E aí você tem pessoas ligadas ao movimento gospel, que estão lá para motivar as pessoas para começar, com aquela injeção de ânimo humanista, antropocêntrica, estão lá e estão ganhando dinheiro, e tem gente que está riquíssimo com isso, né? Riquíssimo. E muita gente tem comprado essa ideia, porque parece que nós carecemos de motivação. Mas, meus irmãos, para nós que somos crentes, a maior motivação que nós temos para a nossa vida é nós sabermos que Jesus venceu a morte. É a maior motivação. Se você quer uma motivação diferente, você pode ir atrás. Mas elas serão insuficientes para a sua vida. E serão insuficientes para a sua eternidade. Porque
Você vai receber uma injeção de ânimo antropocêntrica aí, humanista aí. Mas quando chegar no leito de morte, elas não vão servir para você. Qual é a verdade que vai te sustentar lá diante da morte? É a certeza de que Jesus venceu a morte. Fora isso daqui, todas as coisas podem ter seu valor, todas as coisas podem até te ajudar, mas todas elas são insuficientes. É essa verdade de que Jesus venceu a morte que nos faz olhar para o mundo e pensarmos no futuro com um pensamento, esperançoso. Que faz nós olharmos para a realidade além do aqui e do agora. Que faz, muitas vezes, quando nós estamos em angústias, como Maria estava, nós olharmos, levantarmos a nossa cabeça, enxugarmos as nossas lágrimas, e nós olharmos e nós, olha, vamos em frente. Tem uma obra para fazer. Tem um trabalho a ser feito. Tem um testemunho que precisa ser realizado. Então vamos continuar. Porque Jesus venceu a morte. E se Jesus venceu a morte, então vamos continuar a coisa. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Uma das coisas que eu fico me perguntando, meus irmãos, e perguntando para mim mesmo, é se as motivações que a Bíblia dá para nós estão sendo suficientes nos nossos dias. Porque muitas vezes eu tenho percebido que nós temos visto tanto compartilhamento de mensagens positivas e afins. Não vejo dificuldade nenhuma. Eu acho que a rede social é sua, você coloca o que você quiser. Mas por que nós não colocamos as motivações que a Bíblia nos dá para que nós possamos prosseguir? Por que nós muitas vezes recorremos a coisas que são tão banais, tão fúteis, para nos motivar, até nós, para motivar a outros. E deixamos de lado, muitas vezes, as reais motivações pelas quais nós devemos viver. O fato de Jesus ter vencido a morte, o fato de Jesus ter ressuscitado, nos impulsiona a lutar contra o pecado. Porque quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós percebemos, olha, o pecado é um preço, o pecado cobra um preço alto demais para nós. Olha, cobrou um preço tão alto que uma pessoa inocente teve que vir ali morrer na cruz por mim. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado me impulsiona a realizar a obra do Senhor, a entender de que isso daqui que nós estamos fazendo não é só mais uma reunião, como alguns pensam, que nós reunimos para ficar sentado, para ouvir alguém dizer o que acha sobre alguma coisa das Escrituras. Nos faz olhar para a igreja de uma forma diferente, de olhar para a igreja como um investimento de Deus, que como investimento de Deus, cada um de nós temos a sua parte. E se não investimos no investimento de Deus, nós estamos investindo contra Deus, na contramão de Deus. É o fato de Jesus ter ressuscitado que nos leva, meus irmãos, e que deve nos levar a consagrar nossas vidas a Deus, a continuar mesmo em meio, muitas vezes, às lutas, a reagir diante dos medos que nós temos de nos posicionar. Quando uma pessoa chega e muitas vezes critica a nossa fé, muitas vezes critica a própria Escritura, critica aquilo que nós cremos. E nós muitas vezes nos acovardamos porque não temos nem a coragem de dizer, não é isso que a Bíblia diz. É o fato de Jesus ter ressuscitado que me leva a investir a minha vida no reino de Deus, sabendo que, olha, vale a pena, porque Jesus ressuscitou. É o fato de Jesus ter ressuscitado que nós podemos, a cada dia, dedicar e envolver a nossa vida no serviço do Senhor. E note, parece que essa é a maior motivação que nós temos para servir ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor, não é porque nós queremos ser vistos. Nós não servimos ao Senhor, não é porque se eu não fizer, não tem quem faça. A maior ilusão que nós temos é essa. Veja que
eu passei, acho que 30 dias sem vir na igreja. A igreja continuou, funcionou. O pastor não estava aqui, não. Teve pregação, teve estudo. Teve tudo. Nenhum de nós é insubstituível, não. Então, se nós estamos a servir ao Senhor, pretendemos servir ao Senhor, porque nós queremos ser vistos, estamos iludidos, achamos que, eu vou fazer porque ninguém faz igual a eu. Não, igual a você ninguém faz mesmo não, igual a mim ninguém faz mesmo não. Mas sabe o que é maravilhoso na obra de Deus? É que sempre Deus levanta uma pessoa que vai fazer melhor do que a gente. E aí a coisa vai funcionando, a coisa vai evoluindo, e é assim que a coisa vai caminhando. E note, eu quero encerrar exatamente para fundamentar esse pensamento, quero encerrar exatamente com o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 58. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que é assim, irmãos, então sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Em vão. Essa é uma verdade, irmãos, de grande consolo para nós. De grande consolo. Primeiramente, de consolo, especialmente para nós que perdemos os nossos entes queridos. Crentes em Cristo Jesus. E para nós é sempre doloroso isso. Para nós nunca é uma experiência fácil nós lidarmos, mas nós podemos ser confortados com a verdade de que Jesus venceu a morte. E uma das coisas que é interessante nós lembrarmos, acho que é descrito por Lucas, quando as mulheres chegam lá, então o anjo faz uma pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Haverá um dia em que essa mesma realidade será desfrutada por todos aqueles irmãos que partiram desse mundo com Cristo. E que, embora eles sempre estejam presentes na nossa lembrança, no nosso coração, embora nós ainda continuamos sentindo a sua falta, embora nós olhamos muitas vezes para algum canto da igreja, nós olhamos e lembramos: puxa vida, é mesmo que eu estou vendo fulano aqui. Nós lembramos dos momentos que nós tivemos. Embora continue sendo saudosos, mas nós podemos lembrar: Jesus venceu a morte. E mesmo diante da morte, nós podemos olhar e dizer: aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está a morte? O teu aguilhão. Como diz um cântico, a morte já não mata mais. A morte já não mata mais. É um grande conforto para nós saber que Jesus ressuscitou. Quando nós servimos ao Senhor, e muitas vezes nós lidamos com as nossas lutas durante esse serviço. Lutas pessoais, lutas extrapessoais. E nós olharmos e pensarmos: não, Jesus ressuscitou, venceu a morte. O que eu estou fazendo aqui é um investimento eterno. Um dia vai ser recompensado. Vamos continuar, vamos à frente.
Se nós queremos uma motivação para continuar, irmãos, é nós olhar para o futuro. Lembra disso. Nós somos o único povo. Nós somos o único povo que podemos olhar para o futuro e podermos olhar para o futuro com esperança. Mesmo que o navio esteja afundando, mesmo que o país chegue numa miséria, mas nós ainda podemos olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque o nosso Salvador ressuscitou. E Ele vai voltar para nos buscar. Nem todos nós vamos morrer, alguns nós vamos ser arrebatados, eu espero que todos nós. Mas se acontecer de algum de nós irmos antes, se for assim o desejo, a vontade de Deus, ainda assim nós podemos olhar para o futuro e pensar, a morte é apenas uma necessidade para que eu possa adentrar aos portões da eternidade nesse momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade e graça conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não poupou o Teu único Filho para nos dar vida. E nós queremos Te louvar por isso. Nós também queremos Te pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e trazendo sempre à nossa memória a gloriosa verdade da ressurreição. Que nós venhamos sempre a lembrar de que, da mesma forma como o Senhor ressuscitou o Teu Filho, um dia, dada a palavra de ódio, ressoada a trombeta de Deus, os mortos também ressuscitarão. E nós queremos Te louvar por isso, porque a morte não tem a última palavra sobre aqueles que são Teus filhos. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque, embora ainda sofrendo os efeitos do pecado neste mundo, nós podemos ter a alegria e a esperança de podermos desfrutar de uma eternidade com o Senhor, com novos corpos, com uma nova mente, com um novo coração, onde poderemos adorar ao Senhor de forma plena, de forma completa, e aonde poderemos render ao Senhor a glória devida ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e suplicamos que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia sempre nos acompanhem até esse momento. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte o Teu olhar de misericórdia para nós e que o Senhor nos conceda a Tua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Teu Espírito Santo e o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, esteja conosco hoje até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.